Olá, desde já agradeço a sua companhia e espero que você seja grandemente abençoada por Deus. Aproveitando que o Natal está bem próximo, no programa de hoje faremos uma reflexão sobre o sim de Maria. Mas o que significa? Nós vamos descobrir agora no Mulher Real, que já começou. E o programa está em clima de Natal e nada melhor do que falarmos sobre Jesus. Mas quem foi a mulher que o gerou? A nossa convidada de hoje é a pastora Vanessa Capuchin, que vai nos ajudar a entender a importância do sim que Maria deu a Deus. Este sim, diante do plano dele, que nos trouxe a vida. Então, pastora Vanessa, muito obrigada por estar aqui mais uma vez conosco. Claro, né? Tem que estar, por favor. Sempre aqui com você. Não podemos perder esses momentos, Não. né? Mas assim, já quero te agradecer, sim. Nós sabemos que, como uma mulher real, até chegar aqui, né? Nós sabemos que houve tantos processos e graças a Deus por isso, né? Graças pelos nossos a Deus. processos. Mas hoje a gente vai trazer uma palavra, uma direção para tantas mulheres a respeito de Maria, né? Às vezes fala assim do nosso aniversariante Jesus, mas vamos falar por ela, por essa mulher, pela sua entrega, pelo seu sim, né? De trazer realmente uma reflexão para o coração de todas essas mulheres que estão nos assistindo, entendendo como que é importante entender o propósito sobre as nossas vidas, né? Sim. Então, eu não quero ficar falando demais, não, que a gente quer absorver tudo de você, sabe? Tudo que você pode agregar no nosso coração nesse dia. Amém. Mas assim, a gente vai compartilhar aqui. Mas falando sobre este sim, sobre esse propósito, o que vem ao seu coração? O que Deus tem despertado isso até na sua caminhada, né? Sim, eu acho interessante porque a gente vê dois extremos de Maria, vamos colocar assim. Ou a Maria, que é idolatrada, ou o outro extremo de, não, Maria não foi ninguém. Não, verdade. Maria foi uma figura importante. Sim. E quando a gente percebe esse sim dela, se a gente vai ver, principalmente ali, Mateus traz alguns relatos, Lucas já traz um pouco mais detalhado, como foi o anjo aparecendo a ela. E principalmente Lucas ali você percebeu o quê? Que diz que Maria, que ela era comprometida a um homem chamado José, apareceu a ela um anjo. Então Maria não tem tantos detalhes de quem era essa mulher. E eu acho que aí já começa a falar de nós, mulheres que somos, vamos colocar assim, anônimas. Sim. Mas que carregamos um propósito. Amém. Aí, continuando lendo, Lucas vai falar, né? Você vai gerar Jesus, o Salvador, aquele que terá o trono eternamente, o Filho do Altíssimo. Então, está falando a respeito de algo muito grande que ela ia gerar. Maria, ela foi uma figura muito importante na história. Mas ela foi uma mulher comum, uma mulher real, uma mulher comum, que foi escolhida por Deus para trazer Cristo, Jesus, em vida. E aí, eu analisando isso, eu achei tão interessante olhar primeiro para o lado dos solteiros. Quando ela disse sim para essa convocação de Deus, ela estava abrindo mão das próprias vontades dela. Porque quando o anjo apareceu para ela nessa época, mais de 2000 anos atrás, a mulher que aparecesse grávida e não fosse casada, poderia até chegar à morte. E quando José fica sabendo disso, ele diz não para Maria. Ela disse sim para Deus. E aquele que era comprometido em casamento disse não para ela. Eu vejo que os solteiros, eles precisam ter esse entendimento. Quando a gente fala sim para o Senhor, a gente tem que falar não para todo o resto. É verdade. O sonho de Deus, ele tem que ser muito maior do que aquilo que nós entendemos como nosso sonho. E quando nós carregamos o sonho de Deus, pode ser que até mesmo o solteiro, porque casou, tem jeito mais, não, você que está me assistindo, casou. Isso aí. Mas o solteiro, de repente, o Senhor tem chamado, tem despertado, e o solteiro insiste em um namoro errado, insiste em coisas que não cabem ao chamado do Senhor. Então tem que entender que às vezes, aparentemente é uma perda, só que no final são muitos mais ganhos. Com então eu já começo observando por aí. Ótimo. E também, o que mais mexe comigo, eu tenho falado muito sobre, igual eu falei, do anônimo, e entender
que aquilo que nós carregamos é muito maior do que nós mesmos. Isso mesmo, Ana. E Maria, ela foi uma pessoa muito importante? Foi. Sim. Mas o que ela carregou veio para trazer transformação a toda a humanidade. Sim. Porque hoje nós conhecemos a história como antes de Cristo, depois de Cristo. Não é antes de Maria e depois de Maria. Sim. Nós precisamos entender isso, que o que nós carregamos não tem a ver com a gente. O que nós carregamos tem a ver com Cristo. E quando a gente entende isso, a gente deixa de lado as nossas debilidades, os nossos complexos, porque quem não tem complexo? Sim. Mas quando a gente entende que o chamado de Deus, a convocação do Senhor para a nossa vida, ela é muito maior do que nós mesmos. E quando nós nos posicionamos nisso, aí sim, nós podemos carregar, gerar, gestar os sonhos, os propósitos de Deus. Porque não tem a ver com a gente, mas tem a ver com pessoas, com nações, com a humanidade. E o que Maria carregava era justamente a resposta para a humanidade da época e toda a humanidade que vinha depois. Então é importante entender isso. E a gente começa a ampliar a visão diante de tudo que a gente vai fazendo como escolhas para a nossa vida. Porque ela tinha a escolha de dizer não. Sim. Ela não foi obrigada. Ela não foi simplesmente assim, você não tem outra. Né? Mas assim, eu entendo que ali, Deus ali escolheu, claro, ele escolheu a pessoa certa para estar ali. E pode ser que a gente, dentro do nosso contexto de vida, a gente também tenta muitas vezes esquivar, achando que a gente não é quem que Deus deseja que a gente seja. E Ele vai nos capacitar no meio do processo, porque se for pensar, não foi nada fácil que ela viveu. Não foi nada, foi muito pesado. Vamos falar, uma gravidez natural, normal em si, a gente já sabe disso, já é algo que demanda demais. Imagina viajando, perseguida, sendo perseguida, a pressão psicológica, emocional, não tudo. tendo nenhum lugar para receber no parto, não tinha onde. Um momento crucial na vida de uma mulher, de desespero, vamos falar, um momento de muita felicidade e também um momento também de muita angústia, porque é um medo, o que vai vir, como é que vai ser, o que vai acontecer. Simplesmente não é algo simples. Não, e quando nasce, não era qualquer filho, não era... Eu tenho 3, você tem 2. Sim. Quando nasce, a gente fica, principalmente o primeiro. Era o primeiro dela. Ela era uma virgem, uma mulher que não tinha relações. Então, ela não tinha filhos. Aí nasce. Muitas vezes a gente se vê com a criança ali desesperada. Nasceu, filho, o que eu faço? E o choro é de quê? É de fome, é de cólica, é de sono. Imagina ela carregando agora no colo o rei, o Salvador. A educação que ela teve que dar para ele. Com toda certeza, foi uma educação muito diferenciada, porque não era qualquer criança. E eu vejo que nós, mães cristãs, temos que enxergar os nossos filhos assim. Quando a gente enxerga que não é só uma criança, mas que é uma criança que eu tenho certeza que Deus, desde o ventre, ou antes mesmo de ser formado, Ele já conhecia e que tem um propósito para cada um ali. A gente vai errar? Vai, com toda certeza. Mas a nossa postura em relação a essa vida que a gente gerou, ela vai ser diferente se a gente entende que nós, como mães, temos um propósito. E o nosso propósito primordial é ser esposa e mãe. Agora, o restante, a minha carreira, a minha profissão, o meu status para a sociedade, ele tem que ser secundário. Se ele não for secundário, o que eu vou estar fazendo com essa vida que o Senhor me permitiu gerar? E eu vejo que Maria provavelmente teve esse desafio, porque não era qualquer criança. Não era. Havia já uma promessa, né? Já havia uma palavra liberada. E quando você foi falando, Vanessa, me veio um histórico aqui na cabeça, imaginando nós duas, para quem não conhece ou quem já conhece nossas histórias, passamos anos pedindo a Deus filhos, né? Chorando. E chorando, e chorando. E hoje, graças a Deus, a gente está rindo aqui. Deus, Mas mesmo assim, diante de todo um processo que a gente viveu, hoje falando para esse sim de uma mãe, Maria específico, carregando uma promessa, né, já com um peso maior. O que eu sempre falo para muitas mulheres, muitas vezes olham para nós que não podíamos, vivemos milagres, né? Deus concedeu 3 filhos, Deus me deu 2 filhos, mulheres que eram simplesmente que não tinham possibilidade de ter filhos.
Só que todas as mães, elas têm que entender que todo filho tem propósito e é um milagre. Sim. Né? Não é só pela dificuldade de ter gerado, que houve, claro, mais um processo na nossa caminhada, mas toda criança carrega um propósito. Nós estamos falando aqui de Jesus. Sim. Nós estamos falando aqui próximo do Natal, sim. Nós estamos falando da vida de Maria, uma mulher que realmente entendeu a proporção e deixou ser trabalhada no processo também. Né? Porque ela simplesmente poderia ter deixado o cansaço, o desgaste, os nãos, as perseguições. Muitas vezes ela ter aberto a mão de alguma coisa. Mas ela continuou firme no propósito. Da mesma forma, quando o Senhor nos dá, é porque Ele sabe que a gente está assim, preparada para conduzir aquela vida para viver o propósito, inclusive o nosso. É verdade. E isso me veio como um filme na nossa cabeça, lembrando de todos os processos que a gente já viveu e da gente entender as renúncias, né? A gente já estava até conversando sobre isso, né? As renúncias diárias que a gente tem, as renúncias que, às vezes, dentro do nosso coração, interna, externa, tantas coisas, mas por quê? Existe um propósito maior. Vamos falar aqui naturalmente dos nossos filhos. Se Deus me deu, é porque eu tenho que conduzi-los a ser quem que Deus quer que seja. Deus vai fazer a obra. Mas aquilo que depende de mim, depende de nós como pais, mães, eu vou fazer. E foi a garra dessa mulher também. Ela continuou ali, ó, como uma mãe, ensinando, educando, entendendo um propósito, um sim, né? Que ela poderia ter aberto mão lá atrás, ou às vezes poderia ter passado na cabeça dela assim, isso não tem na Bíblia, mas às vezes pensar assim, meu Deus, o que eu fui inventar, né? Não, ela continuou firme. E a gente encontra muitas pessoas que se perdem até, vamos falar assim, Jesus chegou. E aí? Existem ainda outros ciclos que foram acontecendo. E ela ali foi se destacando, por quê? Porque o sim dela foi para Deus. E não foi nem o esforço dela que fez José acreditar. Sim. Porque ela poderia insistir, mas eu vi... E engraçado, porque ela viu o anjo, foi tudo com ela. E nessa época, as mulheres, elas não eram credibilizadas por aquilo que elas falavam. Então imagina ela chegando para José falando, tô grávida. Oi? Tô grávida, mas um anjo me apareceu e o Espírito Santo me envolveu e o que eu encontro em mim hoje é simplesmente o rei. E José falar, e a Bíblia ainda deixa tão claro assim que ele não ia expor Maria. Ele só ia abandoná-la discretamente. Mas as palavras dela não convenceram José e provavelmente não convenceria muitas pessoas, porque a mulher não tinha credibilidade naquilo que ela falava. Quando Jesus morre e ressuscita, aí as mulheres que vão para diante da cova, a pedra está removida, o anjo aparece também e diz, Jesus, a quem vocês procuram, não está mais aqui. Aí as mulheres saem contando, só que são aquelas que não têm credibilidade. E é como que, em muitos momentos da Bíblia, os anjos aparecem para as mulheres, dão esses detalhes para essas mulheres. E Maria consciente que muitos não acreditariam nela. Consciente de que o próprio José não acreditou nela, mas ela permaneceu ali no sim dela para o Senhor. E depois, então, o anjo vem, fala com José. Aí, se a gente continua, imagina, ela era mãe, tudo bem que não foi ela, né? Foi o próprio Deus colocando Jesus nela, mas ela gestou, ela criou, tem o amor. Claro. Ver o seu filho morrendo como ele morreu. Eu imagino a dor dessa mulher. Porque os nossos filhos, quando adoecem, ai meu Deus, a gente fica preocupada, não sabe o que faz. E Deus começou... E até ferido, machucado por outro. Eu acho que ainda agrava mais ainda a situação, porque pegar uma virose, pegar uma coisa, a gente quase morre junto. Mas imagina um que é difamado, julgado, né? Às vezes ali é menosprezado. Né? Às vezes tanto, aquilo ali te mexe muito com você como mãe. Imagina ela vivendo isso. E você sabe que Deus ministrou muito no meu coração. Em alguns momentos eu ficava pensando, quando entrou um momento crítico de pandemia, e eu ficava pensando, se os meus filhos pegam, o Léo pega e morre. E eu comecei a entrar numa neura, e Deus foi muito claro comigo, falou assim, quem vem em primeiro lugar? Eles ou eu? E ali eu entendi, falei, Senhor, independente do que acontecer, eu sei que o Senhor permanece no controle. Independente da minha realidade do amanhã,
E é isso que Maria passou, de ver o filho dela, como você disse, sofrendo, não só fisicamente, mas emocionalmente. E como foi fisicamente, como foi pesado a morte de Jesus. E ela ali acompanhando tudo. Mas ela entendia que Deus, ele estava em primeiro lugar, que o próprio filho dela era Deus. E ele estava em primeiro lugar. E o propósito era maior, O propósito era maior do que o sofrimento dela. O propósito era maior do que a dor que ela poderia estar passando de ver o próprio filho morrendo. O propósito era maior. Quando a gente começa a se aprofundar cada vez mais em Deus, ele alinha o nosso coração. Né? Nós passamos já situações tão difíceis, com perdas, né? Inclusive até isso também nós presenciamos muito junto, né? Perdi meu pai, você perdeu sua mãe, aquele processo de um luto que não foi fácil, mas e entendendo os reconstruir de Deus na nossa vida, os levantar, o andar, o continuar, entendendo que assim, que Deus ele continua no trono, como você está falando. Nós estamos falando aqui de uma forma ampla para a vida de todas as mulheres que estão nos assistindo, de entender que aquilo que Deus tem para a sua vida, o sim de Deus, vai ter todas as suas oscilações, mas o propósito sempre vai ser concluído. Nós que não podemos parar. Nós que não podemos simplesmente entregar e falar assim, ah, não é isso mais. Perseverar. E a gente está pegando o exemplo de Maria. Né? E entender que quando você fala isso sempre de uma forma tão forte, que ele sempre está no trono, que ele sempre está no controle. O que Deus nos chamou para fazer como um sim, né? Ele vai realmente nos fortalecer para a gente venha concluir aquilo ali. Mesmo que muitas vezes a gente vai ver que não tem força nossa nenhuma. Né? Porque o sim para o Senhor não significa que vai ser fácil. Eu vejo que muitos cristãos se perdem nisso. Ah, eu falei sim para Deus, então vai ser... Não significa que vai ser fácil. Mas significa que nós temos o Senhor nos protegendo, nos guardando. E mesmo que eu mesma morra, eu sei que eu vou estar na glória com meu Deus. E como a gente tem que ansiar estar com o Senhor, encontrar com Ele. Então, o que vamos viver aqui, mediante ao sim que nós falamos para o Senhor, pode ser que momentos difíceis, podem ter momentos pesados, mas o próprio Cristo, Ele passou por tudo isso para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância não está retirando processos de dor, não está retirando processos difíceis. E o sim que nós dizemos para o Senhor, ele requer renúncias, com toda certeza. Sabe, eu não sei se eu posso fugir um pouquinho de Maria, Vai né? lá, vamos embora. Eu lembro muito de Moisés, porque muitas pessoas, falando do sim, muitas pessoas falam assim, mas se eu não fizer o que Deus está me pedindo, Deus levanta outros. Vamos lembrar Moisés? Deus chega para Moisés, se apresenta na sarça, chama a atenção, Moisés então se inclina para isso e Deus fala com ele. Moisés, Moisés. E Deus começa a revelar para Moisés o que Deus iria fazer para resgatar o povo do Egito. E Moisés seria essa peça que seria a voz de Deus. E o que Moisés faz então? Começa a colocar várias perguntas, vários questionamentos. Mas e quem eu vou dizer que me enviou? E o Senhor diz, o eu sou te enviou. Aí dá os sinais para ele, da mão, com a lepra, tira, depois está curada, o cajado que vira cobra. E o Senhor mostrando, eu estou contigo, eu é quem faço todas as coisas. E mesmo assim Moisés faz o quê? Senhor, eu não sei falar. E o Senhor diz, mas eu coloco as minhas palavras na sua boca. E mesmo assim ele insiste, Senhor, levanta outro, envia outro, não a mim. Aí a palavra diz que acendeu a ira do Senhor. E ele disse, sabe aquele teu irmão, Arão? Eu sei que ele é eloquente. O que eu estou precisando, Moisés, é uma voz. Eu não estou precisando de eloquência. Eu sei que ele é eloquente, mas eu queria era chamar você. Como você está dizendo. Não, então ele será o seu profeta. Ele falará por você. É isso que nós precisamos entender. Se o Senhor está chamando Moisés, ele quer Moisés. O plano de Deus para Arão era para ser um referencial de sacerdote. E para Moisés, de profeta líder. Se Deus nos chama, por mais que nós sejamos limitados, não tem problema eu ver minhas limitações, expor as minhas limitações.
Mas eu tenho que entender que se o Senhor está me chamando, é porque Ele quer me usar. Se fosse para usar outro, Ele teria chamado outro. Sim. E a gente vê, às vezes, as qualificações das outras pessoas. Sim. Mas o outro faz muito melhor, o outro sabe muito melhor, é mais inteligente, é mais eloquente. Mas se Deus me chamou, mesmo nas minhas debilidades, mesmo na minha falta de eloquência, eu digo sim para o Senhor, porque eu sei que é Ele que me capacita. E eu entendo que foi assim com Maria. Com certeza. Ela disse sim. Ela poderia não ter e provavelmente não tinha habilidades para ser mãe, porque ela não era mãe. Eu não tinha habilidade para ser mãe. Eu tinha uma formação em pedagogia. Não tem nada a ver com maternidade. Sim. Eu adquiri conhecimentos, mas a prática é outra coisa. A vivência, né? Então Maria provavelmente era assim também. Ela não tinha habilidades para ser mãe. Sim. Mas ela disse sim. E eu tenho certeza que o próprio Deus foi capacitando Maria para se tornar a mãe que seria necessário para Jesus. E tantas conversas nossas, Vanessa, eu gosto de falar isso, eu sempre levo essa frase comigo. Em uma das nossas conversas, você falou assim, que a maternidade, ela nos gera em nós tanto o nosso melhor quanto o nosso pior. Extrai de nós. Extrai, né? Isso. A maternidade vai extrair de nós o nosso melhor, que a gente doa todo o nosso carinho, atenção, mas também extrai o nosso pior. Sim. A privação do sono, o cansaço. Às vezes a gente reage com a criança de uma maneira que a gente não gostaria. E ela passou por tudo isso. Um moldar de Deus, você tem guardado isso, né? Ali ela se permitiu ser moldada, trabalhada, ainda vivendo um processo bem pesado pelo propósito que ela carregava. Mas o coração dela nunca saiu de figura, vamos dizer assim, que ela poderia simplesmente bater no peito e falar assim, eu sou a Maria, você não está entendendo quem que eu sou. Eu sou a mãe do rei, eu sou a mãe do Salvador. Sim, mas o coração dela sempre ali ensinável. Como que é importante ter um coração, por isso que Deus busca corações, né? Voltando ali ao exemplo também de Moisés, não é uma questão de eloquência, não é uma questão de aparência. Propriamente a gente está falando de outros aqui, Davi mesmo. Quem que era Davi, o pequenininho, não tinha estrutura nenhuma, um guerreiro, não. Deus olhando ali, ó, o seu coração. Por isso, quando Deus nos chama a algo, entenda que Ele já está projetando o que Ele vai fazer em nós e através de nós. A escolha é nossa. O sim ou não, depende de mim, de você. O sim pode ser realmente um novo ciclo que nós vamos viver, que não vai ser fácil, mas vai ser o melhor tempo na nossa vida, né? E isso a gente ampliando, né? Mesmo a gente falando de tantas áreas, para todas as áreas da nossa vida. Ministerial, no casamento, né, na vida ali com os filhos, relacionamentos também, que hoje, relacionamentos quando se fala, às vezes relacionamento é de amizade, às vezes a pessoa não sabe nem conviver com as pessoas, é tanta coisa, por quê? Porque não se deixa ser resposta na vida das pessoas. Esses dias eu escutei também uma canção, tem falado muito no meu coração, é aquela canção Alívio. E ele fala a respeito de como que Deus é alívio na nossa vida e de nós sermos alívio na vida das pessoas, ser resposta, né? Como Maria foi resposta, ela dizendo o sim dela, né, para uma geração, por tudo que ela viveu. Mas e eu? Até quando eu vou me esconder diante de sims que Deus quer que a gente dê e a gente vai falar, não sei falar, não dá certo, o meu passado, né? E por aí vai, tantas mulheres carregando tanto peso que não precisam carregar hoje e simplesmente falar um sim e deixar Deus conduzir para que essa resposta chegue. E não adianta ficar correndo, não, porque sempre vai voltar. Já reparou isso? Quanto mais a gente corre, mais chega. Não é isso? A gente tem que deixar de ser Jonas, né? Sim, totalmente. Totalmente. Porque se for analisar Jonas, ele disse sim para o Senhor no final, depois de ficar 3 dias no peixe, mas ele está revoltado. Sim. Ele entrega a palavra para Nínive e ele fica vendo, porque ele sabia que Nínive não ia ser destruída, porque ele sabia que Deus era um Deus perdoador. Sim. Então ele está ali revoltado e querendo ver a destruição de Nínive. Sim. A gente tem que sair dessa síndrome de Jonas. Eu vou falar sim para Deus porque não tem outro jeito. Não, eu vou falar sim para Deus porque, como Maria foi difícil, mas ela sabia que tinha proteção do Senhor, foi perseguida, mas ela sabia aquilo que ela carregava, o Senhor estava protegendo. Então, pode ser difícil, mas eu tenho a proteção do Senhor. Eu posso não ter as qualificações humanas que eu enxergo, mas eu sei que o Espírito Santo é aquele que vai me qualificar. Eu posso enxergar em mim o meu pior, mas eu sei que Deus viu em mim o meu melhor. É o que você falou, o coração. Então, Deus pode estar
está vendo coisas que às vezes nem eu enxergo. E Ele vai nos ferramentar, nos capacitar, nos proteger. E se a gente diz sim, Ele também vai nos impulsionar. Ele é quem vai nos colocar aonde nós vamos chegar. Se a gente diz sim para o Senhor, a gente não precisa ficar abrindo portas, batendo em portas. O próprio Senhor vai conduzir todas as coisas. Maria ganhou Jesus no estábulo. Por quê? Porque já tinha sido uma promessa, era uma profecia de onde o Salvador viria. Então foi o próprio Senhor conduzindo todas as coisas. Tem coisas na nossa vida que às vezes parecem tão diferentes, tão estranhas, mas por que é assim comigo? Porque justamente o cumprimento do propósito do Senhor sobre a nossa vida. Verdade. E nós temos que ter esse entendimento, esse discernimento, que o sim do Senhor vai nos levar a estábulos. Mas o sim do Senhor também vai nos impulsionar a chegarmos em todos os lugares, sejam pequenos, grandes, estábulos, palácios. É verdade. Jesus chegou no palácio, mas ele chegou numa condição de preso. Porque o reino dele não era desse mundo. E ele dentro do palácio, ele está lá, você é rei? E ele fala, meu reino não é desse mundo. Então nós temos que entender o propósito divino. Ele não tem a ver com as coisas que são terrenas. Ele tem a ver com as coisas que são celestiais. Então, quando a gente diz sim para o Senhor, a gente está dizendo sim para aquilo que é eterno. E não para aquilo que a traça corrói, que o ladrão rouba, mas sim para plantarmos no terreno, no solo fértil, que dá fruto a 100 por 1, que dura eternamente. Amém. Vanessa, que programa. Só tenho que te agradecer por essa palavra, por continuar sendo essa mulher que nos tira da nossa zona de conforto e que nos leva assim a voar, sabe? Com cada palavra, cada direção aqui, que o Senhor continue te usando, né? Mas você vai voltar mais vezes, né? Vou esperar. Porque nós estamos sempre juntas, né? E o Senhor vai continuar te usando para que essa palavra venha gerar vida em muitas mulheres, em muitas pessoas que muitas vezes estão se escondendo dos sims, né? E que chegou a hora realmente de romper. Muito obrigada por estar aqui comigo e vamos voltar mais vezes, viu? Vamos, eu que agradeço o convite. É um privilégio estar aqui, principalmente com minha amiga. A gente tem liberdade, fica tranquilo, né? Muito obrigada mesmo. Amém. Agradeço a todos pela companhia e desejo que você possa celebrar o verdadeiro sentido do Natal e o seu aniversariante, Jesus. Que Ele continue abençoando a sua vida. Feliz Natal. Nos encontramos no próximo Mulher Real. Até lá!